Boa noite, abrimos aqui uma série de programas sobre o regresso às aulas. Até sexta-feira vamos ter aqui convidados dos vários níveis de ensino para perspectivar o arranque de mais um ano escolar aqui na região. Começamos pela base, arrancamos com o pré-escolar. Para este programa convidamos Constantina Vieira do Infantário Pulgarzinho aqui no Funchal, Fátima Amélia Abreu, representante do Sindicato dos Professores, ela também educadora, Filomena Moreira do Infantário Gaivota no Caniçal e Rui Barros da Escola EB1 com creche na Ponta do Sol. Vamos começar este programa com uma questão que tem sido, enfim, polémica, digamos assim, nos últimos dias, e começo aqui pela Fátima Amélia Abreu, que está aqui também em representação do sindicato, que é a questão dos horários dos educadores. Essa é uma questão, neste momento, que de facto preocupa os educadores no arranque deste ano escolar. Quando se refere, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, só esclarecer um pequeno pormenor, é que realmente estou aqui, faço parte dos corpos gerentes do Sindicato das Professores da Madeira, mas sou essencialmente educadora, tenho 37 anos de serviço e acho que aquilo que quero transmitir vai muito daquilo que eu vivo e tenho vivido ao longo da minha carreira. Exatamente. Por isso, eu penso que a pergunta se refere diretamente em relação ao calendário escolar, certo? Exatamente, sim. Que tem a ver com as interrupções letivas, que se tem falado nestes últimos dias. Pronto. E com aquilo que se tem falado muito, que é as famílias se calhar sentiram-se desprotegidas e não tiveram o apoio devido. A propósito disto, referir que pela primeira vez a questão do estatuto da questão do calendário escolar não surgiu agora. O calendário escolar surgiu em 1990, quando os educadores de infância passaram a ser designados por docentes. E então, nessa altura, saiu o Estatuto da Carreira Docente e que regulava todos os aspectos relacionados com todos os ciclos de ensino, mas também com a educação pré-escolar. E aí considerou em pé de igualdade as interrupções da atividade letiva. Que eram iguais para o pré-escolar e para todos os outros níveis de ensino. Só que a grande confusão que se fez sempre é o que é componente educativa e o que é apoio à família. De modo que, ao longo do tempo, foi sempre difícil separar essas duas vertentes. Aqui na Madeira, em especial, porque no continente dos Açores isso ficou resolvido. O ano passado, letivo, pela primeira vez, o calendário escolar foi igual para todos os sectores de educação e ensino. O que é que aconteceu? Todas as crianças, mas eu digo-lhe todas com toda a certeza, que precisaram de frequentar as escolas, os infantários, as creches, todos os estabelecimentos que se dedicam à infância, todas as crianças que precisaram de frequentar tiveram essa possibilidade. Frequentaram realmente, e para além disso, tiveram todos os cuidados de alimentação, higiene e bem-estar que foram proporcionados por ajudantes agora elas têm outro nome, mas para simplificar, por ajudantes de ação socioeducativa que têm formação para o efeito. Todo esse trabalho foi coordenado pelas educadoras também, porque fomos nós que fizemos a planificação das atividades. Mas era um trabalho que era coordenado, mas não depois presencialmente não estava naqueles períodos. Não poderia ser, é porque sabe, costumo dizer que nós, docentes, fazemos magia, mas o dom da ubiquidade não temos. Porque nessas alturas, tanto na interrupção do Natal, da Páscoa, como no final do ano letivo, nós participamos em conjunto com todos os outros professores no resto do trabalho que é feito na escola. Porquê? Porque todas as escolas, todas as creches de infância e infantários, neste momento, estão integradas nas escolas básicas. Se estão integradas, só para simplificar, antigamente havia, o infantário onde eu trabalhei foi o Girassol. Depois havia o Carrossel. Esses dois infantários existem como edifícios, mas estão todos agregados à Escola da Nazaré. O que é que acontece? Enquanto antigamente estes infantários tinham o seu projeto educativo, o seu regulamento interno, o seu plano anual de atividades, como houve a fusão destes estabelecimentos com a escola do primeiro ciclo, todos os educadores, todos os profissionais trabalham para o mesmo projeto educativo, para o mesmo regulamento interno, para o mesmo projeto, para todo aquele enquadramento da escola. Mas as realidades são diferentes, a do pré-escolar para o resto digamos assim, dos níveis de ensino.
Não são tão diferentes assim a partir do momento que são integrados. Portanto, no projeto educativo da Escola da Nazaré, neste momento, por exemplo, e este é um caso, é fácil de se ver, no projeto educativo da Nazaré consta não só todas as questões relacionadas com o primeiro ciclo, mas também todas aquelas que se relacionam com o pré-escolar. Se as educadoras não participam nas reuniões onde esses documentos são elaborados, quer dizer, aquele projeto educativo no final não tem muita validade. E o que é que nós fizemos nessa altura? Enquanto as ajudantes, com a nossa orientação, ficaram com as crianças e prestaram os tais cuidados que eu referi, as educadoras não foram de férias. As educadoras trabalharam nas escolas fazendo o quê? Fazendo a avaliação das crianças, fazendo as reuniões com os restantes colegas do primeiro ciclo, de modo... Esse é o trabalho que no pré-escolar, tem-se falado muito na questão do trabalho que os professores têm, normalmente nos períodos, enfim, de interrupção. Exatamente, para as tais reuniões que têm que ter, as tais avaliações que têm que ter, tal transmitir de avaliações também depois aos pais, enfim, e aos alunos, que no pré-escolar, eventualmente, isso não acontece tanto e não há essa carga tão, enfim, pesada de trabalho que justificasse, digamos assim, é pelo menos essa uma das argumentações, imagino, da Secretaria, quando promove a alteração dos horários, que os professores e que normalmente os educadores não concordam, portanto acham que têm um trabalho muito evidente que é o dos professores. Exatamente, e costumo dizer que os educadores é um pouco a Madeira e o Porto Santo. Os professores representam a Madeira e o Porto Santo. São os educadores que nós temos uma dupla docência, se pode assim dizer, porque nós temos todo o trabalho e todas as questões relacionadas e que dizem diretamente respeito aos professores, mas para além disso temos que provar que somos profissionais, que estamos em pé de igualdade e temos o mesmo trabalho e as mesmas funções que eles, embora dirigidos a áreas diferentes. O que, eventualmente, com esta alteração que acontece a partir de agora, portanto, as interrupções letivas não são iguais às dos professores. Não, houve um retrocesso. Exatamente. Significa que os professores, os educadores, vão ter uma carga de trabalhos maiores este ano? Também, mas só gostava de voltar atrás para referir um aspecto. É que, de facto, pela primeira vez no ano transato, o calendário escolar foi igual para todos os sectores. Dizer-te que a Secretaria Regional de Educação teve um ano, podia-se considerar o ano passado como o ano zero. Portanto, houve um ano em que deveria ser feito um acompanhamento, a nosso entender, um acompanhamento bem próximo, para ver o que é que correu bem, o que é que correu mal. E não dizer, correu tudo mal. Não correu tudo mal. Porque nós tivemos a oportunidade de ter reuniões com os colegas todos do pré-escolar, principalmente agora no final do ano letivo a nível de sindicato, e os colegas tiveram a oportunidade de relatar muitas das experiências que tiveram e o saldo é positivo. Dizer, houve constrangimentos, houve alguns. Então, qual deveria de ser a atitude? No Natal, fazia-se uma avaliação, o que é que correu bem, o que é que correu mal. Se ali correu bem, então vamos ver, porque vamos transformar aqueles constrangimentos que existiram em situações positivas. Vamos resolvê-las. Quando chegasse à Páscoa, já essas situações estavam resolvidas, se aparecessem outras, passava-se à frente. Portanto, imagino que Chegando ao final do ano, já estava tudo resolvido. Este ano, estava tudo ok. A vossa expectativa para este ano letivo não é muito boa, relativamente a esta questão? Não, o nosso sentimento é um pouco de... Houve retrocesso. Não se considerou o nosso trabalho, não se teve em conta a participação que nós tivemos nas escolas do primeiro ciclo. E mais, tudo aquilo que nós fizemos foi em benefício da criança. Vou novamente dar o exemplo porque estou no terreno. Por exemplo, no final do ano letivo, eu tive a oportunidade na minha escola, pela primeira vez, de fazer, nas reuniões que fizemos com todos os colegas do primeiro ciclo, educadores e todos os colegas, nós fizemos uma avaliação do projeto educativo e de todos os outros documentos, de tal modo que já conseguimos perspectivar o futuro, portanto, a abertura do próximo ano letivo, todos juntos. Este ano, o início deste ano já vai estragar, entre aspas, um pouco aquele trabalho que tinha sido feito. Porquê? Porque nós, no dia 5, já tivemos crianças e portanto, não podemos participar naquela primeira... Vão ter de se reorganizar de outra forma. Vamos perceber um bocadinho como é que isto funciona no privado, aqui com a Constantina Vieira, do Infantário Pulgarzinho. Estes constrangimentos de horários dos períodos letivos, vocês também obedecem, digamos assim, ao calendário, que é o calendário escolar normal? Sim, acima de tudo, em primeiro lugar, boa tarde. Sim, nós cumprimos, as educadoras tiram, portanto, é o período da componente não letiva. O que muitas vezes nós fazemos é, não tiram todas ao mesmo tempo.
Umas tiram primeiro, outras tiram depois. Mas isso são questões que a administração assim... Portanto, é uma questão de organização da organização própria da escola, porque é um infantário particular e a administração tem um parecer, tem uma opinião muito própria em relação a essa questão. Para vocês não têm muitos problemas relativamente a essa organização? Não, também somos um infantário pequeno. As educadoras aí não reivindicam que precisam daquele tempo para... Sim, as tais avaliações, os tais trabalhos de preparação. Tudo tem o seu tempo, tudo precisamos realmente de um tempo para refletir, para haver uma avaliação, claro que sim. Mas tentamos sempre, com jeitinho e meio termo, tentamos fazer pelo melhor, de maneira que consigamos fazer tudo a bom porto e tudo bem. Conseguimos ajeitar-nos sempre. E quem está no privado, como é que observa esta polémica, de certa forma, e esta luta? Isto é muito complicado. De quem está no público? Claro que nós sabemos muito bem o que é que os educadores estão a reivindicar, mas não poderei também estar muito a falar sobre isso porque é uma escola, um infantário particular e a administração... tem as suas opiniões e tem muito em consideração o que os pais necessitam, a opinião dos pais em relação no respeito às férias. Nós lá no infantário, os pais poderão tirar as férias de uma forma diferente, distinta. Poderão tirar, portanto, têm de tirar os 22 dias, mas poderão tirá-los de uma forma distinta. Este é um exemplo. É porque a grande questão isso que parece que não, mas que de que forma é que no fundo os pais são protegidos no que diz respeito a administração às ausências que podem ter ou não em relação aos filhos. Sim, mas tentamos fazer que realmente, se uma tira primeiro, outra tira depois, tentamos sempre ajeitar de maneira que os pais estejam satisfeitos. Sim. No caso do Caniçal, Filomena Moreira, do Infantário A Gaivota. O Infantário Gaivota está integrado, boa tarde e obrigada também por esta oportunidade. O Infantário Gaivota está integrado na escola do primeiro ciclo, portanto é uma EB1 com PE Creche do Caniçal e realmente também se verificou tudo o que a colega acabou de dizer, também se verificou. O ano passado nós pudemos trabalhar em conjunto todos os projetos e este ano era mais o coordenador que depois com os colegas pedia opiniões para nós podermos reformular o projeto educativo, o plano anual, porque senão temos de reunir à noite e este trabalho é um trabalho que não se vê, mas é um trabalho que é muito necessário para que tudo funcione numa escola que trabalha para um todo. E esse trabalho fica muito prejudicado por esta alteração, digamos assim, das tais interrupções letivas não existirem de acordo com aquilo que é o calendário escolar? Se formos dizer que conseguimos fazer, claro que conseguimos. Vão ter que conseguir, não é? Conseguimos, claro que sim. Agora, que era uma mais-valia podermos trabalhar em conjunto, porque são realidades diferentes e quando houve esta fusão, nós verificámos muito isso. Já tínhamos prés lá na escola, mas com a faixa etária a diminuir, o que se projeta, o objetivo, a meta que se traça para um primeiro ciclo, para um primeiro ano, para um segundo ano, é diferente e, portanto, para uma creche, e, portanto, nós precisamos de quem trabalha no terreno para nos dar uma opinião de acordo com a realidade. Quem organiza, digamos assim, o funcionamento de uma instituição destas, relativamente ao número de alunos que têm, neste caso de crianças, e também de educadores e de outros profissionais. Fica mais fácil com este tipo de horário em que praticamente é contínuo, digamos assim, o ano letivo todo, não é? Sem grandes interrupções, enfim, obrigava a uma outra ginástica, digamos assim? A fusão... É assim, as mudanças trazem sempre diversas opiniões e trazem coisas boas e coisas a melhorar, mas a fusão deu-nos essa flexibilidade de fazer uma gestão de recursos físicos e humanos
E, portanto, quando houve a interrupção, das duas escolas foi fácil dar o tal apoio à família, e eu acho que foi dado com uma qualidade, porque os nossos assistentes operacionais, os trabalhadores que estão lá na escola, são pessoas que merecem a nossa consideração, porque são pessoas muito profissionais. Ouvimos as opiniões delas para fazer o tal projeto das interrupções em parceria com os educadores e ouvindo também a opinião dos pais. E elas dão uma resposta o melhor possível. Depois nós voltamos a reunir, fazemos uma distribuição. Entretanto, o trabalho avança, há pais que depois mudam de ideias, o número de crianças pode reduzir ou aumentar, e nós fazemos porque estamos sempre lá. Parece que estão só com essas pessoas, mas nós estamos sempre lá. Está a diretora, está o coordenador, e nós fazemos essa gestão com o número de crianças e de pessoal não docente, e ouvimos também as sugestões deles para poder melhorar. Portanto, os pais ficam sempre protegidos, digamos assim. Eles estão sempre protegidos. Aquilo é apoio à família. Que todas aquelas pessoas também têm uma família. Claro. E elas dão uma resposta da qual eu me orgulho muito. Acho que eles estão de parabéns. Vamos perceber ali na Ponta do Sol, Rui Ramos, da Escola EB1, com creche na Ponta do Sol. Sim. Obrigado pelo convite. Como é que é a vossa realidade? Agora, que há pouco chamou-me Rui Barros. Rui Ramos. Rui Ramos, agora, correto. Na Ponta do Sol a realidade é um pouco parecida com a que têm transmitido. No ano anterior, nós adaptámos as interrupções à nossa organização. As crianças ficaram sempre entregues a quem tem formação para isso, que foram as ajudantes de sala. Nós fizemos uma organização, no nosso entender, bom, mas claro que gera sempre alguma polémica. E nós tivemos sempre alguns pais que queriam constantemente as educadoras em sala, e é nosso entender que uma educadora e como um professor é um docente e tem o período que tem que ter alguma pausa para poder repensar, para poder avaliar, para poder procurar soluções para problemas que, se não tiver algum tempo para fazer isso, não o conseguirá. Nós conseguimos, com a nossa organização, fazer bem as coisas no ano anterior. Tivemos algumas reclamações porque os pais entendiam, e também algumas ajudantes, as educadoras deveriam estar sempre em sala. Nós fomos conseguindo explicar e mostrar aos pais que o trabalho estava desenvolvido, que estava organizado, como dizia aqui a colega há pouco, que estava planificado, que estava a ser coordenado. As educadoras, no caso de existirem dúvidas, estavam lá para tirar às ajudantes. No caso de ser da organização escolar, estava a organização escolar, estava eu, a minha coadjuvante, e aí os pais deveriam dirigir-se a nós. No caso das atividades que decorreram, que correu tudo bem, quem teria que dar uma resposta seriam as educadoras, que estariam ao telefone ou estariam presencialmente lá, que se fosse necessário poderiam se dirigir à sala. Nós temos 3 edifícios na Ponta do Sol, é uma fusão que juntou primeiro a Madalena do Mar com a Escola da Ponta do Sol e posteriormente o Infantário Sol com a Escola da Ponta do Sol. Ou seja, temos estas 3 valências. E muitas vezes, quando estamos distantes, aquilo que dizia há pouco... Isso em termos de gestão, enfim, obriga, apesar de não ser geograficamente, apesar de não ser muito distante. Não é muito distante, mas que é necessário estarmos juntos para discutir, para conversar sobre os temas, sobre os alunos, para passarmos de uns aos outros as problemáticas. No meu caso, eu quando faço esse tipo de reuniões tenho que os juntar todos no edifício. As interrupções serviam-nos para estarmos juntos e podermos tirar essas dúvidas uns com os outros. Ao nível, por exemplo, de um final de ano em que todos os projetos são avaliados, quando temos as educadoras, e eu senti isso ano passado, poderemos dividir o trabalho um pouco por todos, por equipas, e se não tivermos, só é dividido pelos professores do primeiro ciclo. E as educadoras acabam por participar de uma forma muito mais distante e acabam por ouvir e por quase ver um trabalho finalizado, uma avaliação da qual quase não participaram. Participaram durante as reuniões do ano, mas depois que chega ali a um período que se torna mais difícil. Não voltámos totalmente atrás, o que era há 2 anos, mas quase. As interrupções, este ano terminará a atividade educativa no dia 12 de julho e nos outros períodos temos o Carnaval, que elas têm interrupção normal, a Páscoa e o Natal têm direito a 5 dias seguidos, mas penso que não contam com as
com os feriados. Ou seja, vão estar a trabalhar 3, 4 dias ainda em sala com crianças, que seriam aqueles 3, 4 dias que seriam ótimos para estarmos todos a trabalhar juntos e fazer as avaliações. Isso visto na perspectiva dos educadores e na perspectiva dos pais? Da parte dos pais, os pais, eles têm que entender que a escola está a dar o melhor e a fazer o melhor pelos filhos. E é isso que eu peço sempre, é que confiem no que nós estamos a fazer. O facto de a educadora naqueles 3, 4, 5 dias não estar presente não quer dizer que a criança esteja mal cuidada ou que não tenha atividades lúdicas ou que não esteja com adultos presentes dos quais conhece. Agora, se é uma interrupção de atividades educativas, temos que fazer aqui uma pausa, porque as crianças também precisam de mais tempo para brincar, apesar de no pré-escolar e na creche brincam muito, mas já começamos a querer transmitir-lhes algumas atividades mais ao nível educativo. E eles também precisam de um tempo lúdico para brincar. Filomena Moreira, o que é que podemos, olhando agora, enfim, para o ano, enfim, começa agora, no caso do pré-escolar já começou no início de setembro, como é que perspectiva este ano escolar, no que diz respeito, enfim, a esta área, a este nível de ensino? O que tenho a nível das interrupções, ou a nível do que se pretende... A nível daquilo que é a expectativa, a nível enfim, do que se pretende para mais as um ano crianças, escolar, é que seja mesmo um ano de sucesso, como foi o ano anterior, com atividades lúdicas, com muitos projetos, e esses projetos também nós precisamos que, como se falava há pouco, que os educadores estejam ali para os planear connosco e para os poder pôr em ação, e o que eu perspectivo é que seja um ano de muito sucesso e naturalmente com aproveitamento para todos. Com aproveitamento para todos, é isso. No caso do privado, a perspectiva também é semelhante. Temos que trabalhar na perspectiva do sucesso. Sim, o facto acima de tudo. Ser no privado é mais fácil de trabalhar do que no público, enfim, porque no público muitas vezes há eu só posso falar regras que eventualmente a realidade no privado podem... Sim. Nunca trabalhei. Mas com certeza conheces as duas realidades, não é? Sim, claro que sim, claro que sim. Mas vamos trabalhar, é uma escola pequena, o nosso infantário é muito pequeno, por isso trabalhamos muito... Quase de uma forma personalizada, não é? É muito assim, e os pais dizem muito isso, o feedback que têm é que realmente somos uma escola muito familiar e que praticamente tudo se conhece, e vamos muito de encontro aos pais, muito de encontro à criança, e entre colegas trabalhamos muito bem, é uma escola muito pequena. O que isso realmente facilita a todos os níveis ao longo do ano escolar. Fátima Amélia Abreu, no caso dos pais, o que é que as educadoras, enfim, quando começam o ano letivo, normalmente o que é que esperam dos pais? Nós esperamos que os pais colaborem connosco. Contamos sempre que o nosso trabalho é complementar daquilo que se faz em casa. E contamos também que os pais tenham cada vez mais tempo livre para poderem estar com os seus filhos. E digo isto porquê? Mas essa é uma realidade quase que é ao contrário, não é? Só têm cada vez supostamente terão menos tempo livre, não é? Mas sabe que uma das coisas que me choca um pouco é que, por exemplo, na altura quando há eleições e há campanhas eleitorais, o que é que se pede para a educação pré-escolar? Mais edifícios com horário alargado. Eu ainda não vi, se calhar antes distraída, mas pronto. Ainda não vi nenhum encarregado de educação ou nenhum político dizer assim, vamos reivindicar flexibilidade do horário para estarmos com os nossos filhos. E se nós pensarmos que na nossa faixa etária, do 0 até a idade de irem para o primeiro ciclo, o desenvolvimento é tão grande e é tão rápido e as coisas passam-se tão depressa, que é preciso estar presente, não é? Que é preciso estar presente e que as crianças precisam da presença dos pais. Nós sabemos que é complicado, mas também nós sabemos que não podemos generalizar. E que há muitos pais que fazem um esforço muito grande para estar com os seus filhos e estão. Já agora, e só a título de exemplo, na minha escola, nós no regulamento interno, temos que as crianças do pré-escolar podem sair a partir das 4 horas. Nós só pusemos isto porque, para eles terem o lanche e ainda estarem, se quiserem mais um bocadinho, acabar alguma atividade, pronto. E houve uma mãe que me perguntou esta semana assim, eu acabo o meu trabalho por volta das 2 e qualquer coisa, trabalho aqui próximo, posso vir buscar a minha filha mais cedo? Claro, claro que sim. Então, se ela tem possibilidades de ficar com a filha, se tem possibilidades de passar tempo livre com ela, por que não?
As crianças, todas as crianças, embora nós no nosso trabalho tenhamos a preocupação e o cuidado, não só como profissionais, mas como pessoas, de lhes dar colo, de lhes dar mimo, de fazer o nosso trabalho de uma forma lúdica. Como os pais, exatamente, nunca é como os pais. Mas ainda há um pouco a ideia, enfim, isto é uma expressão que se utiliza muito, que às vezes os pais utilizam estes espaços como depósitos de crianças. Pois, há quem chame depósito. Sim, isto tem fundamento de facto? Em alguns casos, infelizmente, tem. Se nós fizéssemos um levantamento de realmente quantas crianças precisam de estar nas escolas públicas das 8h30 da manhã, estou a falar do horário da manhã, até às 6h30 da tarde, se fizéssemos um levantamento sério sobre isso, se calhar veríamos que não são tantas crianças aquelas que precisam desse tempo, de passar esse tempo lá. Porquê? São 10 horas. Quais são os pais que trabalham 10 horas? Há realidades dessas. Há realidades dessas, mas para isso há as respostas, mas não se pode generalizar. E tenho 25 crianças na minha sala. Eu não posso dizer que aqueles 25 pais trabalham 10 horas por dia, porque não é verdade. Agora, o que muitas vezes não se nota, e penso que as pessoas não têm muita sensibilização ainda para isso, alguns sim, outros nem tanto, é que o tempo que passam com os seus filhos é um tempo precioso e que passa depressa. Porque eles crescem, eles voam. Quando as pessoas pensam que eles ainda estão connosco, já foram. No caso de uma escola, enfim, de uma zona rural, Rui Ramos, também se nota estas questões que serão eventualmente diferentes de uma zona urbana? Não sei se já tive essa experiência de trabalhar numa zona, enfim, de cidade. Sim, cá na Madeira não, mas trabalhei em Coimbra já há uns anos atrás. A Ponta do Sol, apesar de estar numa zona periférica ao Funchal, já está bastante desenvolvido. Claro, isso e grande parte... Estamos a discutir isso, não é? Não, mas como falei, zona rural... Porque sim, é uma zona rural. Grande parte dos meus alunos, ou uma boa parte deles, também têm famílias onde os pais já estudaram também e já têm, em termos profissionais, boas carreiras. Não são só já agricultores e pescadores, ainda existem também algumas famílias assim, tal como tenho outras que estão desempregados. E não é um depósito, não vou dizer que é um depósito, mas nota-se, principalmente porque também é uma zona de boas praias, quando chega a altura do verão, temos alguns pais que poderiam acompanhar as crianças ou ir buscá-los mais cedo e deixam-nos até às 6h30 para poderem estar na praia. Não sei se isto mas isso aí é muito quase, bom. Isso é quase que os pais a se demitirem, digamos assim. Por isso é que a componente do apoio à família, como algumas pessoas dizem, deveria ser para as famílias que necessitam, que realmente necessitam. Deveria haver um levantamento para averiguar quais são as famílias que realmente naquele período têm que ter os filhos na escola. Mas acha que era possível fazer-se isso? É que neste momento, enfim, é generalista, digamos assim, portanto, trata todos por igual, não é? Aí, eventualmente teria que haver algum tipo de discriminação, não era? Pronto, positiva ou negativa, não é? Em sim. relação entre uns e outros, não é? Por isso, mas a escola não o faz, não é? Mas existe sempre o pai que não trabalha e que deixa a criança às 8 da manhã e vai buscá-la às 6h30 da tarde. Ou seja, também sabe que tem tempo e já está ele próprio a libertar-se das responsabilidades familiares. E vocês, nas conversas que normalmente têm com os pais, conseguem perceber porque é que isso acontece? Eu acho que, em alguns casos, eles estão melhor até na escola do que fora dela. Porque nós temos mais atividades, temos mais projetos para eles participarem, começamos desde muito cedo com as atividades de enriquecimento curricular ou complemento curricular. Na creche ainda não temos, que é das idades dos 5 meses aos 2 anos. Este ano estamos a introduzir o inglês. A educação física já tínhamos no ano anterior às transições, que são os que vão dos 2 aos 3 anos. E nos restantes já temos uma oferta boa. E por isso eu sei que os pais, muitas vezes, e eles procuram até saber os horários que as crianças têm, porque, como dizia há pouco também, que aconselham os pais a virem a partir das 4, que tem a ver um pouco com as rotinas, para eles poderem fazer as refeições com os colegas, para poderem dormir e para poderem ter algumas das atividades. Os pais já questionam também, porque nós pedimos para também chegarem até às 10 da manhã, para manter esse tipo de rotinas, e já nos perguntam se o inglês é às 9h30 para poderem aproveitar. Mas isto são aqueles pais que até querem estar mais tempo com os filhos. Os outros acabam por que esses são a maioria ou são uma minoria ainda? Não, eu acho que nós, no meu caso, já começa a ser uma maioria.
maioria. Já, no meu caso já começa a ser uma... No caso do Caniçal, a primeira estava... A verdade é que nós vemos realmente pais que colocam as crianças na escola das 8 às 6h30. Mas também vemos outros que só porque precisam muito para trabalhar e que logo que chegam dos trabalhos também há essa sensibilidade, não se pode generalizar. E como dizia o colega, em alguns casos, quando eles ficam todo o dia, às vezes é bom que fiquem ali. Depende de cada situação. Acho que há várias... podemos fazer várias leituras disto. Há casos em que é bom que fiquem das 8 às 6h30. Ficam melhores ali? Ficam bem. Não sei se ficam melhores, mas ficam bem ali. Há outros em que os pais colocam por necessidade mesmo e também há casos... nós tentamos sensibilizar sempre nas reuniões, numa conversa individual... E vemos cada caso. Se vemos que há um bocadinho de distração, talvez um bocadinho de exagero em algum caso, tentamos sensibilizar e ver bem e fazer ver aquilo que a colega dizia, que o tempo passa tão depressa, mas é se virmos que esses pais têm capacidade para dar uma resposta o melhor possível para essa criança. Quando são casos em que achamos que a escola até dá uma resposta bastante boa e que convém estar ali... nós deixamos... Tanto melhor, não é? No caso do privado, eu penso que aqui a questão dos pais há uma... eventualmente haverá uma ligação mais estreita, digamos assim. No nosso caso, por exemplo, na sua grande maioria, além dos pais, muitas vezes vêm os avós e os outros familiares que vêm buscar muito cedo. As crianças, há poucas situações que ficam muito na hora de final da escola. Quase sempre vêm buscá-los a partir das 4, avós, tios. Têm esse cuidado, não podemos falar muito nessa questão, nem descacharmos. E em relação à participação dos pais, enfim, a preocupação que eles manifestam ao projeto, lá está, educativo deste caso do estabelecimento, no caso, por exemplo, falando aqui do Caniçal, eles são pessoas que se preocupam em perceber o que é que o estabelecimento tem para oferecer ao seu filho e da forma como o faz? Sim, e cada vez mais, porque quando se falava no início no projeto e o que é que se pretendia e aquela interação que se pede também, porque a parceria com os pais, com a família, com a comunidade é importantíssima, olhavam assim para nós, mas agora não, já vai fluindo e, portanto, quando precisamos de qualquer coisa, eles já estão muito disponíveis para colaborarem connosco. Às vezes ainda têm receio em dar uma sugestão que talvez pensam que poderá não ser a mais indicada, mas cada vez mais vemos a abertura deles e quando precisamos, são de uma disponibilidade incansável. Vocês têm uma preocupação de adaptar o projeto, neste caso falamos do Caniçal, à realidade ali da... O projeto é isso mesmo, ele tem de ser adaptado à nossa realidade, àquela localidade, àquilo que as nossas crianças mais necessitam, que será mais acertado para trabalhar com elas, de forma que se possam desenvolver de uma forma integral. Imagino que nas outras realidades, no caso da Ponta Sal, vocês também têm essa preocupação, portanto, sim, até o professor que já falou que tem experiência de fora da região, sim, é diferente, não é? Claro, é diferente. A questão da localização, enfim, Sim, as necessidades das crianças muitas vezes são diferentes e um dos desafios que nos foi colocado quando esta equipa que está a gerir neste momento, sou eu e uma coadjuvante e tenho um substituto legal, e começámos a pensar foi que nós vamos ter, e com os restantes docentes, educadoras e professores, nós vamos ter que abrir aqui o leque de oferta no nosso projeto educativo ou nas nossas metas e objetivos a crianças desde os 5 meses aos 10 anos. Nós trabalhávamos desde os 3 anos até aos 10. Alargaram. Tivemos que alargar e tivemos que encontrar aqui uma oferta para todos eles. Portanto, obviamente, olhando para a realidade, e à Ponta do Sol. Tem-se falado muito na questão demográfica, ou seja, uma realidade que é da região, que é do país, enfim, não só. Portanto, e há uma tendência para um certo despovoamento em algumas zonas da região. Sim. No caso da Ponta do Sol, isso também se nota? No caso da Ponta do Sol, ainda não se nota muito. Eu tenho turmas grandes, estamos aqui a falar mais de creche e pré-escolar, mas eu tenho turmas grandes com mais de 20 alunos, 24, 23, 22, no primeiro ciclo.
Depois, este ano, notámos um pouco na creche e no pré-escolar, porque no ano anterior tínhamos 3 salas de berçário, e este ano ficámos só com 2. Uma está neste momento com 6 crianças, mas até janeiro já estão inscritas mais 4, vamos ter 10 nesse berçário, e no outro temos 11 neste momento. As salas de transição estão com 13 crianças, que já tínhamos 2 o ano passado, mas tinham cada uma 17. A de pré dos 3 este ano tem 25 crianças, estavam inscritos 26, entretanto já houve uma criança que saiu, mas é uma turma muito grande. Notamos também, foi nos 4 e nos 5 anos, que tivemos que juntar turmas, a Secretaria atribuiu-nos só 2 turmas de pré-escolar e tivemos que juntar os 4 e os 5 anos, que ficámos com 20 crianças. No ano anterior tínhamos mais uma turma também de pré-escolar, que era os 4 e os 5 anos estavam separados. No caso da sua escola, tem alguma dificuldade relativamente aos recursos humanos que são necessários, não é? Não. Em termos de educadores, em termos de auxiliares? Posso lhe dizer que não, que as equipas estão dentro dos rácios da Secretaria e provavelmente até, se fizéssemos a contagem correta dos rácios, poderemos ter mais uma outra educadora. Mas o que não correu bem foi, até esta semana, ou até se calhar esta semana ainda pode voltar a acontecer, imobilidades de docentes entre escolas, porque têm direito, ou filhos menores, ou porque têm familiares que estão doentes, e algumas mobilidades ainda estão a acontecer neste momento. E nós começámos no dia 5, as equipas foram apresentadas no dia 4 aos pais, e desde o dia 4 até o dia de hoje houve algumas mexidas. Houve entradas da mesma forma que houve saídas, mas as equipas estão equilibradas. Portanto, ainda não há a estabilidade que é necessária. Eu espero que a partir desta semana já não haja mais alterações, porque para nós e para as crianças, para nós a organização, todas as semanas explicarmos aos pais, olha, tivemos que mudar, readaptar aqui a equipe. Imagino que isto portanto, são idades que até a própria relação com as crianças, não é? É importante. E isso também não deve ser bom estar a mudar constantemente, sim. Não é? Até porque a semana passada foi a chamada Semana de Adaptação, em que as crianças, as novas, vão menos tempo à escola, vão acompanhadas pelos pais e estão na presença das educadoras, começam a dar as rotinas, aquelas caras começam a ser familiares. Se houver trocas ainda nesta altura, para a criança voltar-se a adaptar não é tão fácil. Mas as crianças, eu acho que elas se adaptam melhor do que se adaptam os adultos. E às vezes os pais, quando há trocas nas equipas, têm mais dificuldades de perceber que as crianças vão ficar bem do que as próprias crianças. As crianças chegam e adaptam-se rapidamente ao adulto. Os pais é que às vezes não se adaptam tão rapidamente aos adultos, porque queriam que fosse o anterior. Mas isso nós temos de estar habituados à mudança, desde pequeninos que temos que crescer com isso. Faz parte também da própria formação. No caso aqui do Funchal, a Fátima Abreu, não se nota eventualmente a questão de o tal despovoamento, ou seja, a diminuição do número de alunos? Não. Pelo menos na minha escola, isso não se tem verificado a nível da educação pré-escolar. Parece-me que este ano há um número ligeiramente menor em relação ao primeiro ciclo, mas é uma coisa muito ligeira nos primeiros anos, mas em relação ao pré-escolar, não. Eu até costumo dizer, se de facto há demografia, os Ilhéus deve ser um caso à parte, porque ali não se sente. Não. Antes, pelo contrário, nós temos sempre, todos os anos, as salas cheias, temos 2 salas de educação pré-escolar, as salas estão cheias, com o máximo de crianças a ser ultrapassado, portanto o grupo deve ter normalmente 25, o ano passado tivemos 26, este ano... Ou seja, tem muitos pedidos para os lugares que oferecem. Temos uma lista de espera vasta. Por um lado, quer dizer que, e tenho que puxar a brasa à minha sardinha, que a escola tem boas referências e tem um projeto educativo e que se faz um bom trabalho. Sim, mas também, por outro lado, é preciso ver. No Funchal, há cada vez menos escolas públicas que deem resposta às crianças destas faixas etárias. E, portanto, aquelas que existem ficam, de facto, muito sobrecarregadas em termos de número de crianças. Porque se os pais, mesmo que queiram escolher uma escola pública para colocar os seus filhos, dificilmente a encontram. Porque elas ou foram deslocadas, foram encerrando e foram substituídas por escolas privadas, ou então, por simplesmente, não existem. Mas isto está a querer dizer que ainda há muita gente que eventualmente preferia ficar no público e tinha todo o interesse em ficar no público e não consegue lugar? Exatamente. Eu ainda há bem pouco tempo falei que tenho um casal amigo que tem uma criança que gostaria de facto de pôr no público, porque eles sempre estudaram no público e não têm nada contra o público, antes pelo contrário, e não conseguiram. Até porque tem aqui a vantagem também dos preços, não é? Que se pagam no público e no privado.
Exatamente, e pois não é só isso, em relação aos preços, se nós repararmos, nós contribuintes estamos a pagar o público e o privado, porque no público são os nossos impostos que para lá vão, mas também, como a maioria dos privados são subsidiados, também a maioria dos nossos impostos também lá vão. Agora, o que eu acho é que os pais deviam ter a oportunidade de escolher. Independentemente dos custos. Exatamente, independente. Se optasse por uma escola pública, deveria ter ao lado ou bem perto uma escola privada e a opção devia de ser livre dos pais. Não, eu não quero que ele vá para uma escola pública, quero que ele vá para a privada, por isto e por aquilo. Mas antes, pelo contrário, tenho a oportunidade de escolher a pública se eu quiser. E não é isso que se está a verificar, principalmente, digo eu, na zona do Funchal, que é aquela que conheço melhor. No caso da Constantina... no privado. No privado, exatamente. As vagas estão... Não tem dificuldades para preencher o número de vagas que tem? Não, até agora não. Só na sala de transição temos 3 vagas, mas de resto nos berçários temos lista de espera. E na última sala de pré-escolar foi só uma desistência, mas estamos confiantes que iremos conseguir preenchê-las o mais rápido possível. E estamos localizados no Funchal. Vocês fazem seleção das Não, por ordem de chegada, sim, de inscrição. No período de inscrição, em fevereiro, os pais os irmãos já acabam e familiares têm o conhecimento, fazem a inscrição e depois também fazemos a divulgação do E ao longo do ano tem desistências ou as pessoas mantêm-se? Não, mantém-se. Só uma situação ou outra por uma imigração de um pai ou dos pais, mas de resto não. Mantém-se até o fim, sim, podemos dizer que sim. Filomena Moreira, que tipo de avaliação é que se faz nestas idades? Eu penso que a colega está mais habilitada para lhe dar essa resposta, mas eu penso que daquilo que vejo fazer, até porque eu nunca trabalhei com essas idades diretamente, mas é uma avaliação mais a nível da resposta que eles dão no dia-a-dia. Portanto, aqui há uma interação diária muito próxima, há uma proximidade muito grande. E essas crianças têm particularidades muito específicas. Eles vão desde muito pequeninos até aos 5 anos. E portanto, são crianças que vão desde o colo a mudar a fralda, a dar os primeiros passos, a começar a comer e, portanto, a avaliação também passa por aqui. Se ele está a evoluir bem neste sentido, não. E claro, e também tendo em conta as orientações curriculares, o que é que eles evoluírem também nas outras áreas. Até porque, como se falava há pouco, há uma oferta formativa bastante interessante para as prés. Eles têm já a TIC, têm inglês, têm... TIC, inglês, expressão física-motora, tecnologia de informação e comunicação, expressão física-motora e, portanto, eles têm a pré-1. E as outras 2 prés só não têm essa informação, tecnologias de informação e comunicação. Portanto, há já um vasto leque de abrangência para se poder avaliar uma criança até esta idade. Eles, portanto, no caso daqui da Fátima Abreu, voltando à tal experiência que tem eventualmente desta área, é importante nestas idades já se começar a olhar para o desenvolvimento, enfim, que a criança vai tendo do ponto de vista pedagógico e avaliá-la. Exatamente. Aqui resta, acho que é preciso definir bem o que é a avaliação da educação pré-escolar. Nós, quando falamos de avaliação, temos sempre a ideia dos números. Ou então das notas, não é? Das notas, exatamente. Não, é isso. Em relação à educação pré-escolar, não tem nada a ver com isso. A nossa avaliação é essencialmente formativa. Não é quantitativa, é mais... Exatamente, é mais formativa. Nós partimos daquilo que a criança sabe e avaliamos isso, conseguiu aprender, não conseguiu aprender, e vemos esse desenvolvimento ao longo do tempo. E esse desenvolvimento é que nos indica se a criança está a progredir bem ou não na sua aprendizagem. Eu costumo dizer que a educação pré-escolar é como se fosse vamos pensar na educação, contudo, como se fosse uma casa. E, de facto, a educação pré-escolar é o alicerce da casa. E esse alicerce da casa tem de ser construído com muita firmeza, mas porque
é assim, nós não temos o currículo. Enquanto nos outros sectores de ensino há um programa, nós não. Claro. Nós temos orientações curriculares. As orientações curriculares são a partir dos 3 anos de idade, mas elas indicam-nos caminhos para nós próprios construirmos o currículo perante as crianças que temos e gerimos-lo. Tanto que é adaptável, não é? Exatamente, daí a importância da avaliação. É adaptável e até, se calhar, em alguns casos, até adaptável a quase que a cada aluno, não é? Exatamente, daí a importância da avaliação. Exatamente, daí a importância da avaliação ser formativa, nunca é quantitativa. Porque não me interessa, o que me interessa naquela criança, saber se ela conseguir atingir um grau de desenvolvimento próprio da sua idade, um grau de desenvolvimento próprio do trabalho que tem sido realizado, de modo a que ela possa progredir. E esse feedback que nos é dado praticamente todos os dias implica que se façam muitos registros, que se façam muitas observações e que no final se faça um resumo, se faça e também que se perspective o futuro, dando também essa informação aos próprios encarregados de educação. E os encarregados de educação normalmente recebem bem a avaliação que é feita pelos educadores? Exatamente. Sabe que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar em 81, e quando se começavam a falar, quando se começou a falar nessa altura das questões da avaliação, as pessoas olhavam assim um bocado de lado. Avaliar? Mas crianças tão pequenas, porque a tal ideia da avaliação. Claro. A tal avaliação quantitativa, ter uma nota. Quantitativa, exatamente. A partir do momento que se começou a perceber que, afinal de contas, as educadoras faziam uma avaliação diferente, são os próprios pais que ao longo do ano nos vêm solicitar essa mesma avaliação. E vêm-nos perguntar, então, acha que ele tem mais dificuldade aqui? Ou acha que ele tem mais dificuldade acolá? O que é que nós podemos fazer para contribuir para que a nosso filho ou a nossa filha se desenvolva? E, portanto, eu acho que, neste momento, a avaliação, sim, no pré-escolar, ocupa um papel muito importante e já não é questionado. Muito importante. E esse é um trabalho que naturalmente implica depois também a tal, eventualmente a tal pausa que seria necessário para este tipo de avaliação. Ou ela, como é que tem que ser uma avaliação contínua, eventualmente não é tão necessário uma interrupção letiva para que o educador possa fazer esse tipo de avaliação? Sendo uma avaliação formativa, porque é uma avaliação formativa, nós até habitualmente lhe chamamos apreciação ao desempenho das crianças do grupo do berçário 1 ou do berçário 2, em vez de lhe chamarmos uma avaliação, chamamos-lhe uma apreciação. É totalmente formativa, é descritiva, que é para os pais saberem onde é que ele começou e onde é que ele já chegou. E essas pausas servem para... As educadoras vão fazendo ao longo do tempo esses registros, mas depois precisam de um período para compactar essa informação, para verem o que já avaliaram ou que já apreciaram no início e ao final daquele período, como é que elas estão. E essa pausa também, como voltamos a falar da interrupção, serve até para mudar estratégias, mudar conteúdos, adaptar novamente a forma de trabalhar com cada criança para ela poder chegar onde nós pretendemos. E esses períodos servem também para isso. Constantina, no caso do privado também, portanto, Sim, a avaliação é idêntica, igual. não há diferenças, Sim, não é? Não há diferenças. Organizamos de forma que cada docente faça a sua avaliação, tenha a sua pausa para refletir, porque a avaliação é feita ao longo dos vários períodos, ao longo do ano. Mas claro vocês fazem ao longo desses períodos, fazem sim, fazemos uma avaliação? tudo igual. Exatamente, igual, mas com os pais. Exatamente, que chamam os pais para lhes dar conta de... Fazem uma marcação prévia do tempo que vão estar com a educadora e falarmos sobre a criança. Nível de desenvolvimento, comportamento. Os pais, como estava a referir o colega, têm muito interesse em querer saber como poderei ajudar para melhorar, para fazer em casa, com a criança. Há um interesse e uma... Estão despertos para isso. Aqui imagino que não há trabalhos de casa, não é? Nestas idades. Pode haver com a família. Mas há trabalho de casa. Olha que há trabalho de casa. Pode haver trabalhos para os pais, não é? Para os pais, porque nesta parceria com os pais é muito importante e este contacto até no dia-a-dia é muito importante e no fim serve para refletirem, porque há mesmo trabalho de casa. Muitas vezes, e os pais manifestam interesse em saber como é que foi aquela pequenina evolução, porque há casos muito específicos e este trabalho de parceria faz com que haja uma evolução que
que por mais pequenina que seja, é valorizada. E uma interação grande. E esse trabalho é muito importante. Essa interação é muito importante. Posso sim. referir um aspecto ainda sobre a avaliação, Sim, que há claro. bocadinho penso que não se referiu, que é a importância desta avaliação ser feita por nós e nos tais tempos que falámos, também podermos articular o nosso trabalho com o primeiro ciclo. Porque, como eu referi no início, já estamos a ver aqui quase todas... Mas essa era, por exemplo, uma das questões que era perceber, digamos assim, na última fase do pré-escolar, depois como é que é o vosso trabalho em termos também de ajudar na transição para o primeiro ciclo. Exatamente. Portanto, nós, e falo também por experiência própria, já no terceiro período, com as crianças que sabemos que vão transitar para o primeiro ciclo, fazemos algum trabalho de parceria com os colegas do primeiro ciclo. Isto é, eles vão visitar as salas, vão ver como é que os colegas, que tipo de trabalho é que fazem, já têm um contacto com o professor, que já não é a educadora que eles vêm habitualmente, e esse quebrar de gelo é extremamente importante nesta fase. Depois, na altura da avaliação, o que nós fazemos é nós fazemos a nossa apreciação, mas temos o cuidado de informar os professores do primeiro ciclo do trabalho que fizemos com aquelas crianças, especificamente que vão para o primeiro ano. Dizer que, em relação a isto, e penso que vem a propósito, fala-se no próximo ano que a flexibilidade curricular vai ser generalizada. Penso que cada escola vai poder optar, acho que até 25% dessa flexibilidade. Sim, é o que diz a lei, não é? Exatamente, mas que podem optar. Eu tive a curiosidade, e quando dizia, eu tive outros colegas também, porque já temos falado sobre isso, de ver os documentos em que se baseia a flexibilidade curricular. E olho que muitos deles, mas muitos pressupostos que estão lá, e muito método de trabalho é realizado na educação pré-escolar. Se nós tivermos possibilidades, porque temos essa experiência com as crianças, porque as crianças já vêm com essa metodologia e com esse tipo de abordagem, se nós tivermos possibilidades de, com as colegas do primeiro ciclo, fazermos essa troca, penso que só quem vai beneficiar? As crianças. E o que é que acontece? E voltamos outra vez atrás em relação ao calendário escolar. Se calhar, este início de ano letivo teria sido um tempo muito propício para esse tipo de trabalho. Far-se-á. Não vou dizer que não se faça, mas se calhar no tempo disponível que eventualmente podíamos Mas nós assistimos há pouco tempo, enfim, a algumas manifestações, portanto, fica um pouco a ideia que eventualmente os educadores poderão não estar muito motivados para este ano letivo ou não se pode concluir desta forma. É sim, eu penso que todos a luta nós, é uma coisa e o trabalho depois é outra. Eu penso que todos nós, educadores de infância, ou seja, professores dos outros sectores de ensino, todos gostamos da nossa profissão e fazemos o melhor por ela. Agora, em relação a esta questão do calendário escolar, claro que foi tipo um balde de água fria que nos caiu em cima, vou ser sincera. Muitos de nós sentimos desmotivados porque finalmente víamos que havia uma abordagem diferente ao nosso trabalho, que nos conseguimos integrar muito melhor nas escolas e que, pura e simplesmente, voltamos atrás. Quando havia tudo para seguir em frente. Não vou dizer que as pessoas vão deixar de trabalhar, não vou dizer que as pessoas não estão interessadas no seu trabalho, não vou dizer que o início do ano letivo começa mal, não, mas que há uma mágoa, há. E a Secretaria dos argumentos é que, por esta via, há uma melhor resposta às famílias. Os educadores e o sindicato não concordam muito com esta visão. Porque nós temos a experiência. Porque no ano transato, nenhuma família, era aquilo que dizia no início, nenhuma família ficou desprotegida. Se houve alguns constrangimentos, teriam de ser resolvidos o ano passado. Garanto-lhe, se tivessem sido resolvidos ao longo do ano, este ano nós tínhamos um calendário igual para toda a gente e já ninguém falava no assunto. E as famílias devidamente protegidas, não é? Exatamente, com certeza. Voltando aqui à questão da avaliação, Rui Ramos, nestas idades é importante já alertar, enfim, as crianças que depois, ao longo do seu percurso, enfim, na escola, vão ter outro tipo de avaliação. Mas alertá-los que eles estão a ser avaliados? Não, no sentido que, portanto, depois em termos de percurso, eventualmente na vida, há sempre a necessidade de serem avaliados. Isso já existe nestas idades ou não há essa preocupação de passar essa informação? Procura-se mesmo no primeiro ciclo. Até evitar isso, não é? Evitar isso. Tirar esse peso de cima. É porque no primeiro ciclo também já começam a ser avaliados, não é? Já. Tem exames e, portanto... Tem provas de aferição no segundo ano. Claro.
e para ver como é que eles estão e para depois, a partir daí, também conseguirmos dar a resposta aos problemas. Mas não, nesta fase e mesmo no primeiro ciclo, e tenta-se cada vez mais tirar esse peso de cima deles. A avaliação é todos os dias. Tudo o que eles estão a fazer está a ser porque avaliado. houve-se muitos relatos, às vezes, de pais e de crianças de que ficam um pouco assustados quando chegam à escola e que as pessoas já alertam, atenção, que vamos ter exames já no segundo ano do primeiro Sim, mas ciclo. hoje procura-se tirar esse peso. Isso também tem a ver, às vezes, com a forma Procuramos como... libertar, a criança ir à vontade. Isto Tem a apenas ver mais... com a forma como a mensagem é passada, Sim. também, eventualmente. Sim. E essa carga, naturalmente... Sim, a carga antigamente era grande, quando tínhamos provas finais do 4º ano, e tinha algum peso porque aquilo contava para a avaliação do final do 4º ano no primeiro ciclo. Hoje em dia não, uma prova de aferição é para aferir de que forma é que as crianças estão. Claro que são umas provas em que estão a ser avaliados, são provas que decorrem ao nível nacional, mas procura-se tirar esse peso, e vimos desde a creche ao pré-escolar, ao primeiro ciclo, a tirar-lhes esse peso, porque a avaliação é todos os dias. Tem que ser, não é? No privado também. Igualmente, Portanto, claro que sim. Aqui não há portanto, distinção relativamente ao público em termos daquilo que é o próprio, chamemos currículo, mas... Não, seguimos e regimos de acordo com as orientações curriculares, igualmente. Como os critérios são idênticos. Sim, são. Estamos mesmo a fechar o programa. Talvez estou a perguntar para ali dar a Filomena Moreira. Enfim, no arranque deste ano letivo, quem está, digamos, como docente na área, que mensagem é que se deve deixar aos pais nesta altura? Este ano, felizmente, eu como diretora estou muito feliz porque foi um bom arranque, correu tudo muito bem, e o que eu desejo aos pais é que, a mensagem que desejo deixar aos pais é que nos ajudem a ajudar os filhos deles, que é o que eu digo nas reuniões. Ajudem-nos a ajudar os vossos filhos, porque nós queremos o melhor para as crianças e sabemos que os pais também, os filhos são a sua maior riqueza. Portanto, se tivermos esta colaboração deles, se houver esta interação com a escola, se houver diálogo, se houver partilha, eu acho que vamos mais facilmente conseguir atingir os objetivos a que nos propomos. Fátima Abreu, também não sei se quer, enfim, pela sua experiência também, o que é que, enfim, se pode esperar dos pais, o que é que se deveria esperar dos pais, digamos assim, ao longo de um ano letivo? Aquilo que muitos deles já fazem, colaborar connosco, contribuir para a educação dos seus filhos e pensar sempre, tanto eles como nós, queremos que eles sejam felizes, essencialmente, que brinquem, que tenham colo, que tenham carinho, porque só assim também serão adultos felizes, e é isso que nós com certeza queremos. Rui Ramos, todos os dias fala com os pais, imagino. Sim. Ou por iniciativa vossa, ou inclusivamente, enfim, pelos próprios pais que vos procuram? Ou de uma forma ou de outra, uns dias são eles que nos procuram, outros dias somos nós que procuramos para passar algum tipo de mensagem. Mas há uma conversa diária, há relação, e nós pedimos também a interação, que eles contribuam, que eles nos digam o que é que eles precisam, o que é que os filhos deles precisam, e eu pego aqui nas palavras também o que nós desejamos e o que eu passo sempre aos meus pais, aos pais das minhas crianças, pais encarregados de educação, é que nós queremos que eles sejam felizes. E se os filhos deles forem felizes connosco, os pais vão ser felizes em casa. E acho que é a coisa mais importante que nós, nestas idades, podemos dar a uma criança, para além de todas as atividades que eles tenham na escola, é que eles saiam com um sorriso na cara e que saiam contentes da nossa escola. Resta também agradecer ao Rui Ramos, à Fátima Abreu, também à Constantina Vieira e à Filomena Moreira, naturalmente, que foi um prazer tê-los por cá. Desejo-vos também, naturalmente, um bom ano letivo. É o ponto final. Regressamos amanhã com outro olhar sobre este regresso à escola. Boa noite, fique bem.